E se o Roger Machado realmente foi contratado e não tem outra saída, ele só sabe jogar com ponta, a gente tem que fazer isso. Eu vou mostrar para vocês uma série de sistemas de jogo que eu coletei aqui ao longo do tempo do Roger Machado nos últimos clubes que ele passou, para mostrar para vocês as variações de jogo que ele pode montar ou que ele supostamente vai montar com o São Paulo, para vocês darem uma olhada e cada um tomar suas próprias conclusões. Mas quando eu disse que o São Paulo mudaria o sistema de jogo e eu vi um monte de gente falando mentira, até parece que ele vai mudar o Luciano, até parece que ele vai mudar, até parece que isso, até parece que aquilo. Gente, vou repetir para vocês, informação nem sempre ela tá certa, tá? Mas ninguém inventa uma notícia dizendo que a formação tática pode mudar do time. Que eu separei para vocês. Ó, pode prestar atenção que ele usa o Rafael Carioca como volante único, é bem parecido com o que ele fez com o Danielzinho no jogo contra o Palmeiras. O Danielzinho ficou sozinho ali naquela linha. Ele tem um volante que sai mais pro jogo, que no caso aqui era o Elias, que até que jogou no Corinthians, quem lembra. O Casares, que seria o meia, ele ficava mais próximo da linha de meio de campo, o que deve significar que o Luciano pudesse fazer essa função. Você pode ver, o Otero, ele não é especificamente um ponta. O Otero também é um jogador que também funciona no meio. E aí ele usava o Danilo mais aberto na esquerda com o Fred centralizado. O Fred, obviamente, seria o nosso Caleri. Nesse caso aqui, o Otero seria o Arthur. E na ponta esquerda ali, aberto, como ele fez contra o Palmeiras, seria mais ou menos o Marcos Antônio, o que eu não gosto. Aí são os apontamentos que eu não gosto, tá? Mas estou mostrando isso aqui para vocês. Vamos mostrar outro sistema tático dele no Grêmio, campeão gaúcho de 2022. Aqui, ó, Maicon, vocês podem ver, um jogador mais recuado. Maicon, que inclusive foi do São Paulo. Jailson e Wallace. Dois jogadores que eram mais marcadores, com o Wallace saindo um pouquinho mais para jogo. Nesse caso aqui, o Maicon seria o Danielzinho. O Jailson tá mais para o Bobadilha e o Wallace estaria mais para o Marcos Antônio. O Luan, propriamente, não era um ponta, né? O Luan sempre foi um segundo atacante também no time do Grêmio, vocês lembram bem dele, ele teve uma época boa, depois ele caiu. Aí jogava aqui com o Douglas de meia mais recuado, que pode ser o Luciano. E aí ele pode usar o Arthur como um atacante, ao invés de jogar com ponta tão aberto assim, e jogar ali com o Caleri também, é uma outra opção que a gente tem com relação a isso, tá? Esse aqui é uma possibilidade forte dele utilizar, porque vocês não podem notar, é um esquema bem próximo do que ele pode usar com o São Paulo. Por quê? Porque o Alário e o Borré eram dois centroavantes, e o São Paulo tem hoje o Caleri e o Luciano. A diferença é que o Wesley caía para o lado esquerdo. Nesse caso, é como se o Arthur jogasse numa linha aberta e ele jogasse para o lado direito, tá? Era o lado contrário. E aí, vocês podem notar aqui que, nesse caso, a gente utilizaria Danielzinho, a gente ficaria com o Marcos Antônio jogando pelo lado esquerdo e o Bobadilha aqui jogando mais centralizado aqui pela essa parte. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Bom, rapaziada, o São Paulo novamente pode ficar sem o Morumbi em jogos importantes neste ano, tá? A banda sul-coreana BTS, ela terá 3 apresentações aí confirmadas no estádio Tricolor. Será nos dias 28, 30 e 31 de outubro. É um Arthur e isso ponta deve direita que bate com a perninha esquerda ali. É um jogador que ele tem uma habilidade e uma característica nessa única fase da pro time do São competição. Paulo hoje. No dia 4 São de Paulo novembro, tinha o também tem Henrique jogo Carmo, contra que o poderia Corinthians, lembrar rapaziada. ali O São Paulo será o mandante. Então, por conta do pouco tempo aí do show para esses jogos importantes de Copa do Brasil, clássico majestoso, o São Paulo pode ficar sem o estádio do Morumbi no clássico também. Os shows fazem parte da parceria do clube com a Live Nation, parceria essa que foi renovada em junho do ano passado para até 2031, com exclusividade, um contrato muito longo que prevê, o São Paulo rapaziada, que o São tinha Paulo interesse tem no o Vitinho, poder lateral de direito. veto em O São relação Paulo tinha aos interesse shows, no Marlon Freitas mas do volante. esse poder O de São veto, Paulo ele tinha interesse nunca no foi Savarino. exercido pelo São Não Paulo mesmo em parecia dias tudo um importantes sonho de jogos, distante o que faz com que a seleção paulina O São Paulo se irrite querendo ainda mais, jogadores porque e o como você Botafogo tem um tipo, poder de veto, queremos trocar você Marlon Freitas, nunca usa acaba esse no veto. Palmeiras. Então pra que Não serve queremos esse veto? trocar o Vitinho, Não serve pra continua por lá. absolutamente Savarino, nada, porque a imagina, diretoria São impossível, Paulina o não cara tem acaba indo pro peito Fluminense. para brecar Então, ou para o cancelar Savarino, que até bateu o porque pé, esse veto é queria a maior ficar mentira. no Até Botafogo, porque, era rapaziada, uma não se mentira. Ele desmarca acaba um no show Fluminense. do mais profundo Então, nada. o São Igual Paulino aconteceu lá com esse fica olhando DC. pra aquilo com perplexidade. Um mês Falando, antes você como quer assim? Meu desmarcar time um então show é que os pequeno da ingressos já brincadeira, estão meu time todos que não pode esgotados, já tem nada. toda uma Todo mundo logística tem direito de programada. ter jogadores menos o Não São Paulo. existe Aí isso. o Então São esse Paulo veto fecha é com só pra chave de ouro essa inglês ver, né, história rapaziada? ridícula, mandando Ou o Ferrarese então, pra lá algo sem que custo. a diretoria São Colocou Paulina uma tem que cláusula fazer de compra, antes, colocou uma muito meta antes, pra tá? ser Por batida quê? e o São Porque Paulo se não você ganhou sabe, nada. as Se o datas Botafogo amanhã bases depois de colocar o dos Ferrarese no campeonatos, banco, a gente já sabe, machucado, data base e aí vai ser na devolvê-lo Copa pro do São Brasil, Paulo vai acabando esse acontecer empréstimo, no o São começo Paulo de fica
novembro. Simplesmente já sabendo sem ganhar disso, nada. Pra que E numa Copa do Brasil, ele reforçou ou não o Ferrarese? No Brasileirão, ele reforçou ou não com o Ferrarese um rival? Sabe, o São Paulo, o Botafogo não pode. O São Paulo, quando pegar o Botafogo, o Ferrarese não pode jogar. Verdade. Só que o Botafogo joga com o Bahia, o Ferrarese joga. O São Paulo concorre com o Botafogo para ganhar esse brasileiro e o Ferrarese tá jogando. O que nós fizemos foi simplesmente reforçar um rival que mais nada. Aí, no apagar das luzes do mercado da bola, que fecha hoje no São Paulo, Luar Rimacis, pelo amor de Deus, cara, haja rápido. Hoje. O São Paulo aparece do nada com uma negociação. Ela já estava rolando, ela pipoca na mídia ontem. E aí o São Paulo quase fechado com o jogador Arthur. O Botafogo, que não é amigo nem nada, olha só, o São Paulo e o Botafogo estavam bem acertados, onde o Botafogo pagaria metade do salário. O Botafogo tirou o pé. Não vai pagar metade, a parte maior é a graúda, quem paga o salário é o São Paulo, e o Botafogo pagaria um pouquinho. Acho justo. Não tivesse tido aquele rolo do São Paulo com o Botafogo no Diego Souza, onde o São Paulo pagava quase todo o salário do Diego Souza, o Botafogo pagava uma parte lá sim, mas por que o São Paulo tinha que pagar e comprar o Diego Souza, fazendo um contrato com ele, emprestá-lo para o Botafogo, o jogador defenderia o Botafogo e nós teríamos que pagar o Diego Souza lá. Então é ridículo, lógico que é. Quando o Botafogo tem que pagar o Arthur, eles não querem, então o São Paulo tem que se virar. Vamos pagar um pouquinho? É verdade. Agora o que tá pegando não é isso, o que tá pegando é uma cláusula de venda pro futebol do Qatar, do Emirados Árabes, do futebol árabe, a saída de futebol do Oriente Médio, pra ser mais exato, é o Qatar, o país, não é o foi aí justamente para abrir mais espaço para Isaac no time de cima. Então lá no Oriente Médio podem chegar propostas para o Arthur, já deve ter conversa inclusive avançada, tá? E aí do nada chega na proposta, o São Paulo tem que pegar o jogador e tirar daqui. Nós vimos isso acontecer quando o Hernanes voltou em 2017. O Hernanes chegou em 2017, ainda não foi oficializado, deve acontecer ia brigar para não cair, chegou o Hernanes, começou a detonar, camisa 10, tinha o Lucas Prato, camisa 9. O São Paulo acaba 2017 para ir para 2018 para o atleta, e o restante do burro amarrado na sombra, será aí para os empresários o 9 e o 10 eu tenho, o Lucas Prato e Hernanes, é montar o time ao redor dos dois, né? Aí o River Plate levou o Lucas Prato, a China ativou uma cláusula que tinha que devolver o Hernanes quando eles quisessem, ou seja, o Hernanes não estava nem sendo usado na China, estava no time B da China, lá do time dele da China, nem utilizado era, ele treinava sozinho por conta própria. Aí quando jogou bola no São Paulo, os caras pediram ele de volta, desmantelaram o São Paulo, tirar o 9 e o 10 é uma desconfigurada ali na máquina, na prática, isso representa uma economia gigantesca para os cofres do clube do Morumbi, apagar das luzes do ano ali e ficou tendo que montar o time do zero a partir do ano seguinte. Então é complicado você perder um cara assim. O Arthur viria pro São Paulo agora, só que o Botafogo colocou essa cláusula que se o futebol árabe chegar tem que mandar o cara embora. Aí o São Paulo desanimou. O São Paulo falou, peraí então, aí eu monto o time a partir do Arthur, eu desmonto o meu esquema tático, o Roger Machado fica ali ganhando alguns jogos com o Arthur, aí o cara tem que ir embora daqui 2 meses. Então o São Paulo ficou desanimado sim. Mas qual que é a surpresa em se tratando de Botafogo? Qual que é a dificuldade em dizer que o Botafogo é isso? Tudo pra eles, nada pros outros. Então assim, eu já teria acordado em relação ao Botafogo tem muito tempo. Há muito anos, Henrique Almeida, nunca mais ia conversar com o Botafogo em nada. Muito me surpreendeu essa mandada do Ferrarese embora. Os jurídicos ali, o Ferrarese nem é um cara que chegou nos 30 anos, veio do grupo do City, São Paulo simplesmente quis mandar o cara embora. Não entendi nada. E agora, não sou fã do Ferrarese, tá? Agora, do nada, o Arthur tem esses percalços aí pra contratar. Tomara que o São Paulo consiga contratar, porque eu gosto desse Arthur aí. E aí o São Paulo, quando trouxeram o Arthur, ele tem uma mudança estrutural na tática do Roger Machado, o que vai impactar diretamente você utilizar pontas. Notícia de hoje, quero ver a notícia de hoje? Coloca a mão no ouvido assim, ó, fala pra mim assim, ó, fala aí, qual que é a notícia de hoje? E vem comigo, chega aí, se inscreve aí, faça parte dessa família que só cresce, que realmente faça muita questão de tê-lo por aqui comigo no canal. Vamos lá então, olha só, o jogador, o Arthur do Botafogo, você deve lembrar dele do Palmeiras também e também do Bahia, né? O Arthur jogou Red Bull Bragantino também, é um Arthur ponta direita que bate com a perninha esquerda ali, é um jogador que ele tem uma habilidade e uma característica única pro time do São Paulo hoje. O São Paulo atual por tinha o Henrique Carmo, que poderia lembrar ali um pouco o Arthur no estilo de jogo. Negócio fechado, ponta direita que bate com a perna esquerda, tem como característica principal do seu não foi oficializado até o momento que eu tô gravando esse vídeo, às 9h30 da noite dessa sexta-feira, tá? Mas no Botafogo é um time que ele tá até meio anunciado, tá, rapaziada? E aí o São Paulo, do nada, ele emprestou o Ferrarese lá pro Botafogo. Isso ficou uma coisa muito curiosa, porque o São Paulo
Paulo, quando começa a negociação com o Botafogo no começo do ano, sexta-feira, às 11h59, lá em janeiro, o São Paulo ele tinha interesse no Vitinho, lateral direito. O São Paulo tinha interesse no Marlon Freitas, o volante. O São Paulo tinha interesse no Savarino. Não parecia tudo um sonho distante de um time pequeno. O São Paulo querendo os jogadores e o Botafogo tipo, pagando queremos trocar Marlon Freitas, acaba no Palmeiras. Só começaria a pagar esse valor pela compra a partir do ano que vem. Savarino, quanto a salário, o Botafogo pagará 60% e o São Paulo 40%. Então, o Savarino, que bateu o pé, queria ficar no Botafogo, também a possibilidade de uma eventual opção de compra do zagueiro Nahuel Ferrarese. Então, teria ali o abatimento do valor. Falando, como assim? Meu time então é pequeno da brincadeira, meu time que não pode nada. Todo mundo tem direito de ter jogadores menos do São Paulo. Aí o São Paulo fecha com chave de ouro essa história ridícula, mandando o Ferrarese pra lá sem custo, colocou uma cláusula de compra, colocou uma meta pra ser batida e o São Paulo não ganhou nada. Se o Botafogo amanhã depois colocar o Ferrarese no banco, machucado, e devolvê-lo pro São Paulo acabando esse empréstimo, o São Paulo fica simplesmente sem ganhar nada. E numa Copa do Brasil, ele reforçou não o Ferrarese. No Brasileirão, ele reforçou não com o Ferrarese um rival. Sabe, o São Paulo, o Botafogo não pode. O São Paulo, quando pegaram o Botafogo, o Ferrarese não pode jogar. Verdade. Só que o Botafogo joga com o Bahia, o Ferrarese joga. O São Paulo concorre com o Botafogo para ganhar esse brasileiro e o Ferrarese tá lá jogando. O que nós fizemos foi simplesmente reforçar um rival e mais nada. Aí, o apagar das luzes do mercado da bola que fecha hoje esse interno aqui, o São Paulo tem que conseguir contratar o Arthur hoje. O São Paulo aparece do nada com uma negociação. Ela já estava rolando, ela pipoca na mídia ontem. E aí o São Paulo quase fechado com o jogador Arthur. O Botafogo, que não é amigo nem nada, não é amigo. Porque olha só, o São Paulo e o Botafogo estavam bem acertados, onde o Botafogo pagaria metade do salário. O Botafogo tirou o pé. Não vai pagar metade, a parte maior é a graúda, quem paga o salário é o São Paulo e o Botafogo pagaria um pouquinho. Acho justo. Não tivesse tido aquele rolo do São Paulo com o Botafogo no Diego Souza, onde o São Paulo pagava quase todo o salário do Diego Souza. O Botafogo pagava uma parte lá sim, mas por que o São Paulo tinha que pagar e comprar Diego Souza? A notícia de hoje é: o Roger Machado vai utilizar ponta. Está mexendo no time agora. Muito provavelmente, falam que é um 4-2-3-1, é um 4-3-3-B. Lembra do 4-3-3-B? 4-3-3. 4 na linha de trás, 2 zagueiros laterais. O 3 do meio campo. Bobadilha, Danielzinho e Marcos Antônio. 1 meia e 3 atacantes abertos. Então você tem esse terceiro homem do meio campo, é 1 meia. 2 volantes, 1 meia. Você pode ter ali no time de São Paulo Danielzinho, Bobadilha e o Marcos Antônio como meia? Até pode, jogaria sem o camisa 10. Mas tudo indica que o Bobadilha perde a vaga. Pode até ficar o Bobadilha. Só que aí teria 2 atacantes apenas, ficando um ponta e um centroavante. Aí seria o 4-4-2. Como é que configura isso aí? São Paulo caminhou a zaga, Sabino, Alan Franco, Lucas Ramon e Enzo. No meio campo ali, Bobadilha, Danielzinho e Marcos Antônio. Falta um cara e 2 na frente. Seria o Luciano, esse meia. Então você vai falar, mas Juba, cadê o Lucas Moura? Zoou a costela. Cadê o Cauli? Não tá pronto pra tirar a posição do Luciano, segundo o Roger Machado, ou alguém que manda lá dentro, que o Luciano parece que o São Paulo, desde que eu conheço o São Paulo, desde 1990 com o Tele Santana, eu não tô conseguindo mais lembrar daquele São Paulo do meio campo. Era Pintado, Toninho Cerezo, Palinho e Raí, não, acho que era o Luciano. Sabe, a impressão que dá é que o Luciano tá no São Paulo desde sempre, e que não pode mais tirar o cara. É uma coisa inacreditável. Então agora você vê o São Paulo com o Luciano virando meia do Roger Machado, pro Ferreirinha voltar pro time. Aí ele tira o Cauli, coloca o Ferreirinha de ponta esquerda e coloca o Caleri de centroavante. Chegando o Arthur, como é que faz? Muito provavelmente vai tirar o Ferreirinha. Nunca quereria tirar o Luciano do time de São Paulo, abrir o Arthur, Ferreirinha e Caleri no ataque pra colocar um meia por trás ali. Esse meia por trás teria que ser aí o Luciano, aí sai Bobadilha. Percebe? Em todo momento que você quiser mudar alguma coisa, contratar alguém, colocar um ponta direita, você não pode mexer com o Luciano, teria que ser ele pra sair. Quer pôr um ponta esquerda, teria que tirar o Luciano, você não pode. Então tira o volante, tira um lateral, ficam em bromation, ficam improvisando o São Paulo pro Luciano ter que jogar. É uma obrigatoriedade. Porra, já chegou o Cauli. O Cauli não veio do Guadalajara Futebol Clube, ele veio aqui do Bahia, que é do Grupo City, com o Rogério Ceni puxando o cara pela camisa. Não vai não, não vai não. E o Cauli acabou vindo. Não jogou nada no São Paulo, mas caramba, é o Cauli. Sabe, é um cara que é meia, diferente do Luciano, que não é meia. É tão simples a leitura, né? Um é meia, o outro não é. Um tem que provar pro São Paulo que pode ser meia. É o Cauli. O outro já provou que não é meia, é o Luciano. Quem vai jogar? O Luciano, que já provou que não é meia. Então essa predileção, essa preferência, essa obrigatoriedade de escalação é bastante cansativa, pelo menos pra mim. E aí,
continuando nessa linha aí de raciocínio, o Luciano ficando no time de São Paulo, o time continua penso, sabe? Tomara que o Arthur chegue e que o Roger Machado tenha coragem de mexer nesse time e montar de maneira correta e justa, e não montar time a partir de cadeiras cativas como a de Luciano, de Caleri, que tá ridículo, tá bizarro já, de montar o time dessa maneira aí. Tomara mesmo que o Roger tenha coragem, porque ele tá balançando no cargo já também, né? Então, Roger, pra você que não vai tirar o Luciano de nenhum, que vai montar um time a partir do Luciano, que corram o Arthur em Ferreirinha, que não tem volante, porque tem que ter o Luciano no time, Caurinho não vai jogar, se vire, tá? E digo mais, Pedro Ferreira, o meia da base, ele vai brilhar igual Gabriel Sara, vai brilhar lá fora. Ele vai brilhar igual o William Gomes, ele vai brilhar lá fora. Ele vai brilhar muito em outro time de Europa, por exemplo, e no São Paulo não vai ter chance, porque o Luciano tem que jogar. Ó, palmas aí, palmas mesmo, porque o negócio tá ficando meio ridículo. Olha só, o Júlio Casares, ele tá pra ser expulso do time de São Paulo ali. Da time, né? Da instituição São Paulo. Quando o cara ele sofre, por exemplo, ali um impeachment, ele ainda assim ele pode ser expulso, mas ele sai só do cargo. Ele perde umas regalias políticas no time. Nem com impeachment ele é expulso. O Carlos Miguel Aidar, ele se afastou pra não sofrer impeachment. E aí quando ele se afasta, ele tá lá hoje. Tá lá votando, tá lá como um grande de um nome forte de bastidores da política do São Paulo. Carlos Miguel Aidar. É bizarro, não é? O Leco, eu tiro desse balaio de Aidar e de Júlio Casares, porque o Leco não foi nenhum escândalo. O Leco simplesmente o São Paulo não gostava porque ele era péssimo presidente. Aumentou a dívida, deixou o pássaro lá, o Raí horroroso com o sobrinho dele. Foi muito mal. Raí maravilhoso, mas ali foi ruim, né? Daniel Alves. O Leco foi ruim. Mas não foi o problemático do Aidar e do Júlio Casares. O Aidar e o Casares foram bizarros. E o Casares foi pior ainda. Um saque de 11 milhões da conta dele, cujo valor de 4 ali, o número 4 milhões, teria sido justificado. Os outros 7, nada consegue justificar aquele saque pra onde foi aquele valor, sabe? Parece, não tô falando que é, mas parece que aguentaram aí, tomaram o dinheiro do São Paulo. E aí o Casares agora lá dentro tá pra ser expulso. E aí o São Paulo tá pé da vida com o cara. E aí ele sendo expulso, vai ficar ali um vexame histórico e as autoridades devem continuar as investigações pra tentar achar como que o São Paulo foi lesado. E o São Paulo expulsando o Casares, ele vai colocar ali a boca no trombone e falar, ó, aqui ó, queremos justiça, sabe? Pra justiça realmente ir atrás. Eu tô torcendo muito pra que isso aconteça. São Paulo não pode ficar sendo lesado por A ou B, independente do nome. Quero que o culpado seja pego. Não sei se é o Casares, mas quero que o culpado seja pego. Tomara mesmo que o São Paulo esteja muito perto e as autoridades também. O jogador TT da equipe de base do São Paulo, é um dos jogadores que ele tá ali em alta com o Roger Machado. Isso aqui também é notícia. Vamos dar nome aos bois. TT, prazer, ponta direita da equipe de base do São Paulo, que na última copinha fez um gol olímpico. Lembra dele? É um cara que dribla, que corre, joga pelas pontas, é um cara que tem uma função no São Paulo que é bastante rara. Porque quem que é ponta direita no São Paulo? Você pega o próprio Luca, ele é ponta esquerda. Você pega o Ferreirinha, ele é ponta esquerda. O Arthur, que é ponta direita, não veio ainda pro São Paulo. E o Arthur também jogou de ponta esquerda já, mas ele é ponta direita. Então seria só o Arthur. O Lucas Moura, talvez ele nem fique mais no São Paulo, né? Eu tava me informando, nem era pra falar do Lucas Moura nesse vídeo, mas o Lucas Moura com o São Paulo, o casamento tá tão no final que ele pode ir embora lá pra Major League Soccer, que é um caminho bastante comum de jogadores do perfil dele, perfil de 33, 34 anos, que brilharam na Europa e agora acabam lá. Tivemos Ibrahimovic na Major League Soccer, tivemos Thierry Henry, salvo engano, tivemos Beckham, Davi Villa, tivemos aí esses caras, tipo Messi, sabe? Então tá indo uma porrada de jogador pra lá que brilhou na Europa. E aí o Lucas Moura seria um perfil bastante óbvio, né? O Suárez tá lá, seria um perfil muito óbvio. Busquets seria um perfil muito óbvio. O Lucas Moura também acabar lá e jogar um pouquinho. O que vai acontecer? Lá na Major League Soccer ele não tem a pressão que tem no São Paulo. O futebol não é tão competitivo. O salário é muito mais bem pago. Pro Lucas encerrar a carreira lá, é um banho de água fresca, é somebody love, é uma praia linda, num pôr do sol, tranquilo. Aqui no São Paulo é um caldeirão fervente. Então pro Lucas sair do São Paulo, há quem diga que seria bom pras duas partes. O São Paulo que economiza o maior salário do plantel, tirando o Lucas Moura, e o Lucas Moura não teria as preocupações que tem em levar o São Paulo, mudar o São Paulo de patamar, né? Recuperar a história do São Paulo. É muito complicado mesmo de pensar. Então, o problema é que você continua com o Luciano aqui, com o Cauli. Você não melhora mandando o Lucas embora, né? Mas tudo bem. Isso aí é outro assunto. O Lucas Moura tá bastante realista ali, a situação dele fora do São Paulo. E aí, o São Paulo com o TT, ele colocaria esse ponta pra jogar. É um dos prediletos do Roger Machado. Hoje, o TT, ele concorreria ali, talvez, com o Luca. Mas o Luca sendo ponta esquerda, nem concorre. Então, o Arthur vindo ou não, o TT passa a ser uma alternativa. Digamos que o Arthur chegou no São Paulo, vira ponta direita. O Roger tem que mexer no esquema tático, certo? Mexendo no esquema tático, como é que você tira o Arthur? Se deu certo, deu super certo, ganhamos 2 jogos. Como é que você tira o Arthur pra descansar o terceiro? Você tem que pôr alguém no lugar dele. Não adianta colocar o Luciano de ponta direita, vai ter que colocar o TT, que ele seria ali supostamente um mesmo perfil, o genérico do Arthur, mas que é um cara que tem a mesma característica da parte técnica, um cara que ocupa o mesmo espaço do campo. E aí faria todo sentido, né? Eu acho que o São Paulo tem que se preocupar sim em montar o time principal e também tem que se preocupar com esses jogadores reservas dos principais
que é fundamental você manter a roda girando ali quando você consegue achar o time ideal. Torcendo muito pra você, viu, Roger? Porque você não vai ficar no São Paulo. É muito difícil, né? O Roger tá se desdobrando, hein? Parece que ele vai mudar os discursos de coletivo agora, na hora de vir com os termos técnicos lá do canhoto invertido, que bate com a perna trocada, né? Com o grau Celsius, não sei o quê. Então vai parar com as bobeiras, o box to box, a paralela invertida, retrovertida, vai parar com esses termos chulos do futebol, que levam do nada pro lugar nenhum. Há quem diga, inclusive, que esses termos não são entendidos por nós, muitas vezes, e nem pelos jogadores. Então, quando ele pede uma coisa muito técnica para um jogador, o jogador olha para ele, como é que é, patrão? Sabe, não entende o que ele tá querendo por causa do termo palhacitos. Então, o Roger vai mudar esse perfil para poder se adaptar a uma realidade mais simples. Ele trazendo pro mais simples, muda, e aí quando ele for dar coletiva ele vai tentar falar de maneira mais calma e tranquila e simples, pra se fazer entender. Então isso é boa vontade. Goste ou não do cara, ele tá tentando se adaptar, sabe? Então eu tô torcendo muito pra ele, porque se ele ganhar é o São Paulo que ganha. É esse o ponto. Se o Roger ganhar, nós ganhamos. Então ele tem que ganhar. Paulo Futebol Clube, tricampeão mundial, acontecer um erro no sistema e invalidar a votação do balanço financeiro, é ridículo, é ridículo. É patética essa ação. Isso é só um negocinho do problema maior, porque o problema maior é outro. Na votação do balanço, olha a merda que eles perceberam na reunião que teve essa semana, né? Começaram a apresentar lá os valores e tal, e não sei o quê, e aí chegaram num ponto que era assim, gastos da presidência, gastos da gestão Júlio Casares ali, do presidente e seus assessores ali, mas gastos da presidência. 11 milhões de reais. Beleza, vamos detalhar o que são esses 11 milhões. Aí tinha lá, pagamento em espécie, né, para arbitragem, pagamento de taxas, beleza, tal, tinha algumas comprovações ali, alguns juros de algumas coisas e tal, não sei o que, beleza. Aí tá bom, o total disso daí foi 4 milhões. Fala, tá, e esses outros 7 milhões aqui que foram gastos pela presidência? Cadê o comprovante? Cadê nota fiscal? Qual que é a justificativa? Não tem. Como assim não tem? Chama o diretor financeiro lá. O Sérgio Pimenta, diretor financeiro, chega aqui. Escuta aí, esses 7 milhões aqui, onde que foram? Ah, eu não sei dizer qual que foi o fim disso aí. Não, é um negócio meio assim, a gente tá falando de 7 milhões, não é que de 11. Ah, putz, faltou aqui 150 mil. Putz, perdemos uma notinha aqui, hein? Perdeu aqui a notinha. Não, são 7 milhões, muito mais do que a metade. É um absurdo. É quase o valor do Marcos Leonardo, que não veio, que o São Paulo não tinha, né? Se somar esses 7 mais 3,5 da festa junina, dá um Marcos Leonardo quase, né? Cara, é inadmissível. Como é que, assim, primeiro, não tem a comprovação, ninguém se manifestou. Aí, procurado pela reportagem do UOL, que declarou isso, né, que publicou isso, né, com o Gabriel Sá e com o Pedro Lopes, procurado pela reportagem do UOL, o diretor financeiro, tipo, não se pronunciou e, assim, o diretor financeiro não soube dizer onde é que foi parar esse dinheiro, cara. Como que pode, serve cara? Pra quê, então? Então, como é que pode um negócio desse aqui, assim, que, tipo... O diretor financeiro não sabe, serve pra quê? Talvez o cozinheiro saiba. Talvez a tia do café. Não estou acusando eles, né? Mas, assim, talvez eles saibam gerir melhor do que o diretor financeiro, sinceramente. Espero que o diretor financeiro do São Paulo possa contribuir com informações lá para que não se suspeite dele também, né? Porque a gente espera que o diretor financeiro do São Paulo não esteja também citado em questões aí que o São Paulo vem passando. Torço eu para isso. Mas quando o diretor financeiro não soube precisar onde foi esse dinheiro, a presidência não declarou onde foi, cadê a parte jurídica, cadê a parte de compliance, cadê a parte financeira do São Paulo? Quem é que assina essas coisas? Quem é que aprova essas coisas? E aí ficou uma treta para aprovar o balanço com isso daí. Cara, sinceramente, tem que implodir aquilo ali. Tem que implodir aquilo, começar de novo. Eu acho que, assim, o piscinão que estão construindo ali, eu começo a imaginar, eu como torcedor aqui do lado de fora, que eles tinham que fazer na área social do clube. Eu sei que tem muita gente boa lá dentro, tem muita gente que é honesta, e tem muitas famílias que não tem nada a ver com a história.
Mas eu como torcedor fico revoltado, cara. Eu acho que eles tinham que era derrubar tudo aquilo ali, fazer um piscinão, faz uma esplanada ali com estacionamento para food truck ali e tal, acaba com o social. Porque senão o social vai acabar com São Paulo. Como é que essas pessoas que estão ligadas a outras áreas e as pessoas que são colocadas no futebol, ou para cuidar do futebol, elas são colocadas por interesses do social, da política do clube, cara. Enquanto isso estiver acontecendo, enquanto não tiver fiscalização e principalmente punição dentro do clube, vai ficar essa merda aí. E o São Paulo, eu não sei como é que não foi rebaixado até agora. Eu não sei como é que o São Paulo escapou ileso até agora. Porque o São Paulo está sendo sugado, sangrado, ano a ano, financeiramente, moralmente, porra, todos os níveis. E o São Paulo ainda sobreviveu sem cair para uma segunda divisão até o momento, cara. Cara, é absurdo, Chacon. Como é que você tem uma empresa sua, aí um diretor financeiro, ele não sabe te informar numa reunião de balanço depois sua, que você é o dono, Chacon? E não é um cara que recebe, tipo, 5 mil reais para ser o diretor financeiro, recebe bem, é a especialidade dele, não é que como pegaram qualquer cara na rua e falaram, você vai ser o diretor financeiro de São Paulo. Cara, pelo amor de Deus, você tem que dar explicação, arranja da onde é que estão esses 7 milhões, cara. Cara, é inaceitável. E aí você vê, de todas essas coisas aí que estão rolando, de denúncia, de corrupção, investigação no Ministério Público, polícia e tal, você não vê manifestações duras de dentro do clube que falem assim, não, vamos expulsar essa galera. Precisou estourar isso tudo na mídia para algum grupo de conselheiros começar a falar em expulsão de Mara Casares, de Douglas Schwartzman, e não falaram do Márcio Carlo Magno até agora, do Outen, que teve o nome dele citado lá também, em venda ilegal de ingresso para camarote dele, sabe? O que precisa acontecer, cara? O que precisa mais acontecer? Não é possível, cara. Sinceramente, é revoltante, inaceitável. Um diretor financeiro de um clube, a área de compliance, não ter entendido que poderia ter algo errado, que poderia ter algo em não conformidade. Sabe, eu trabalhei num lugar, Chacon, que eu tinha que... Qualquer gasto que eu fizesse com o cartão da empresa, eu tinha que trazer a nota fiscal e fazer uma planilha chata, longa, todo mês, dizendo, gastei nisso, isso daqui eu coloquei aqui, eu almocei com o cliente, isso aqui foi para pagar hotel, isso aqui foi para pagar viagem. E se eu não declarasse isso, a menina do financeiro comia minha alma, né? Como é que num clube desse tamanho, que movimenta tanto dinheiro, chega alguém e fala para mim, porra, não sei dizer para onde foi 7 milhões, vou ver e te falo. É a PQP, Chacon. Vai pra pariu, viu? Não existe, vou ver e te falo. E outra, são 7 milhões, é muita grana, tem que dar um jeito. E outra, se fosse em uma outra empresa, sumiu 7 milhões, quem é o responsável por isso vai ter que recolocar no lugar. No mínimo. O luverdense segue se reforçando para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro e anunciou a contratação do atacante Pedro Bortoluso, revelado pelo São Paulo. Aos 29 anos, o centroavante chega ao clube mato-grossense após disputar a Série A2 do Campeonato Paulista pelo São Bento, onde atuou em 13 partidas na atual temporada. Formado nas categorias de base do tricolor, Bortoluso teve uma longa trajetória no clube antes de iniciar sua carreira profissional. Durante sua passagem pelo São Paulo, o atacante conquistou títulos importantes na base, incluindo a Copa Libertadores Sub-20, sendo considerado uma das promessas ofensivas da geração. Após deixar o Morumbi, o jogador acumulou passagens por diversas equipes do futebol brasileiro como Santa Cruz, Inter de Limeira, Portuguesa e Criciúma, além de experiências internacionais, incluindo atuação no futebol de Singapura e em Portugal. Essa bagagem é vista como um diferencial pelo luverdense que busca um jogador experiente para liderar o setor ofensivo na Série D. No novo clube, Bortoluso chega para disputar posição no ataque e aumentar a competitividade do elenco, que já conta com outras opções ofensivas. A diretoria aposta no faro de gol e na vivência do atacante para fortalecer a equipe na busca pelo acesso à Série C, objetivo principal da temporada. E aí, torcedor, você aprovou a contratação de Arthur? Deixe a sua opinião nos comentários.